Oi, gente, estou aqui começando mais um vídeo Brasileiros Estrangeiros como eu, essa série que eu amo fazer. Hoje, na minha companhia, eu tenho a querida e talentosíssima cantora, professora de canto, que eu tive a sorte de fazer uma aula com ela, Lídia Brandão. Lídia, seja Olá! muito bem-vinda. O espaço é seu, o palco é seu. Por favor, se apresente e fale um pouco do seu currículo. Bom, primeiro, obrigada, Terezinha, pelo convite, né? Muito Obrigada, legal estar deu participando certo aí hoje. desse. E é isso, né? Sou professora de canto, sou cantora, atualmente moro em Portugal, né? Uhum, Quase 2 anos aqui em Portugal. Antes uhum. morava aí na Alemanha, né? Aí Tive o morou prazer em de Freiburg. morei em Freiburg, conheci muita gente, muitas pessoas maravilhosas. E eu falo para todo mundo assim que a maior conquista, não é nem conquista, mas a melhor parte de eu ter ido para a Alemanha, né, foi conhecer as pessoas que eu conheci, Aham, porque foi uma experiência assim fora do que eu esperava, sabe? Então sim. foi uma experiência muito gratificante, muito Ah, que bom. surpreendente. Ah, que legal. Eu fico feliz que você conheceu pessoas bacanas e que vão ficar, né? Vão ficar para sempre Sim, sim. nas suas melhores lembranças. Mantenho contato com todos. E geralmente, sabe uma coisa que quando eu cheguei, até então, a mudar para a Alemanha, né, foi minha primeira Uhum, experiência de sair do Brasil, né, uhum, sair de perto dos pais, tudo. E quando eu recebi muitos conselhos quando eu cheguei e quando as pessoas ainda no Brasil souberam que eu ia embora, né? E vinham sim. falando, a maioria delas, não faça amizade com brasileiro. Ai, as pessoas sempre falam isso. Eu acho tão absurdo. É É muito tão. louco, porque É, olha, a, eu não sei, eu não posso dizer que eu tive uma experiência ruim, eu tive, mas não foi em Freiburg, foi depois que eu fui para Londres, né? Um hum, brasileiro que passou a perna na gente, mas ah, aconteceu aqui em Portugal também, com português, né? com Então, português. com portugueses. Então, eu acho assim que a gente fica, me falaram isso, tenham tido algum tipo de trauma, né? Uhum. Mas eu não tenho, assim, nunca vou dizer isso pra ninguém, assim, sabe? Tipo, não Ai, faça que amizade com bom. brasileiro, porque as minhas grandes amizades, né, são com brasileiros e alemães também, Que mas a bom. maior parte, né, foram brasileiros que eu conheci, Aham. que fizeram toda a diferença na minha vida, assim, até hoje. Uhum. Aí eu fico muito feliz de ouvir isso, e felizmente eu nunca tive essa fala, não vou querer ter contato com brasileiro, não vou querer fazer amizade. Eu ouvi de pessoas também, e essa fala horrível, preconceituosa, não Aham. faça amizade com brasileiro, não se envolva com brasileiro. Cada pessoa tem a experiência que tem, que teve, assim, sabe? Acho que está tudo certo, são aprendizados, as pessoas são boas ou não, né? Tem caráter ou não, isso independe da nacionalidade, eu acredito. Exatamente, exatamente. E engraçado que aqui em Portugal, eu fiz amizade com uma brasileira e Hum. ela me falou assim: Nossa, eu tô aqui há tantos anos, Lídia, e você foi a primeira brasileira que eu decidi me relacionar. Ou Porque a é, primeira. ela acho Caramba! que tá aqui sei lá, uns 15 anos, né? E ela falou: Caramba, você é diferente, né? Tal, mas eu falei: Hum, Ué, mas o quê, né? Mas enfim, talvez ela tenha tido experiências ruins, né? Mas é, a gente nunca pode, acho que a gente nunca pode, acho não, né? Eu tenho certeza que a gente não pode rotular as pessoas, não pode ainda rotular. Uhum. mais no primeiro contato, né? Não, a É, gente não dá pra ir com esse verdade. preconceito, né? Essa Sim. coisa assim que, Uhum. ai, não é bom. Não é bom mesmo. Ah, Lídia, eu peço licença para fazer uma coisa que eu quase esqueci. Tá, vai Eu lá. começo os meus vídeos assim, um salve à minha ancestralidade. Isso para mim é muito Ah, importante, é importantíssimo. E hoje quase passou. Um salve à minha ancestralidade, a todas as pessoas que vieram antes de mim. Pronto, continuemos. E aí, em Portugal, você mora em que cidade?
A gente está no sul de Portugal, né? Moramos em Faro, na região do Ah, Algarve. Faro. Não É, conheço. Na verdade, só conheço Lisboa, a linda Lisboa. Lisboa é maravilhoso. Eu tive lá uns 3, 4 dias na casa de uma amiga, né? Antes de vir para Uhum, Faro. E, na verdade, eu vim para cá porque temos um amigo que mora aqui, ele é brasileiro também, também é uhum, português. E uhum, ele veio para cá, ele tinha planos de ir para Freiburg. Ele queria se uhum, mudar do Brasil com a esposa e tal. E ele acabou vindo para Portugal, veio para essa cidade, né? Daí ele falou: Olha, eu sei que a gente estava querendo de novo sair do Brasil, porque a gente ficou pouquíssimo tempo lá, ficamos um ano sim. e nem um ano e meio, Aham, e só foi para dar um fôlego, assim, uma respirada, porque eu tinha acabado de ser mãe, né? E meu filho estava uhum, começando a andar, e a gente estava na Inglaterra, dividindo casa, com filho pequeno, eu fiquei bem louca lá. uhum. Aí surtei e falei: Ai, chega, quero minha mãe. Quero voltar para casa. Quero voltar para A casa, minha tô mãe. cansada. Aí voltamos pro Brasil. Mas já voltamos assim com esse pensamento, vamos procurar um outro lugar pra gente ficar, porque o Uhum, Brasil não dá, porque tá difícil, ainda mais com a nossa tá. profissão. Meu marido também é músico, né? Sim. E a profissão de Christian, músico, Christian é o o músico. Christian, O show de vocês aqui, né? Mais e a uma profissão, vez. pois é, né? A Vi gente no desensinou. EVEC, vi no outro lugar lá perto do lado da minha casa velha. Enfim, Aí tanto eu não me faz, lembro o perto nome do do lugar também. Cinemax, bem no centro. Uhum. Foi, ai, também não lembro. Eu tô tentando É, lembrar, mas não lembro. E não daí a gente importa. pensou, vamos então vamos procurar outro lugar. E Uhum, nesse tempo que meu amigo veio para cá, a gente chegou da Alemanha, né, de Londres, tal, porque a gente primeiro foi para Alemanha, depois para Londres. Chegamos no Brasil, passou 2 meses, ele veio para Portugal, esse nosso amigo, né? uhum. Aí ele falou, olha, aqui tem bastante trabalho para vocês, tal, não sei o quê. Aí eu falei, vamos lá, né? Vamos ver o que que acontece. E aí eu falei, meu marido falou assim: vamos agora em agosto e depois, se for legal, em janeiro a gente vai de mudança, né? Eu falei, Aham. capaz, a gente não tem dinheiro pra ficar gastando com um monte de passagem, vai e volta, vai e Tão volta. caro, Aí eu falei, vamos fazer assim, vamos de mudança, mas sem o filho, né? Hum. E aí eu falei, a gente fica 40 dias. Se esses 40 dias a gente conseguir arrumar trabalho, arrumar casa, aí a gente fica, né? E daí foi horrível deixar meu filho no Brasil. Parecia que eu tava Nossa, morrendo, assim. Eu dei um nossa. treco. Deixa com a sua mãe. Deixei com a minha mãe ficou felizona, né? Curtindo o netinho. Aham. Aí eu chorava, eu andava pela cidade, ai meu, a mãe vai gostar disso, a mãe não sei o que, daí ficava choramingando. Mas foi assim, foi ótimo a gente não ter vindo com ele, pensando nesse outro lado, né? Porque nós Sim. ficamos 20 dias na casa desses nossos amigos, Uhum. e nesse tempo a gente começou a procurar trabalho, né? E Uhum. conhecer mais a cidade. E foi muito incrível, assim, porque na semana seguinte a gente já tinha um trabalho fixo no hotel, Que bom. para com música no café da Sim, manhã sim. Com música no e café da manhã. foi muito legal. E daí a gente arrumou esse trabalho e logo em seguida arrumamos um apartamento também, né? Hum. E então daí eu vi que, né, as coisas começaram, as portas começaram a se abrir, daí eu liguei pro meu pai, eu falei, pai, eu vou comprar uma passagem para você ir pro Roma, né? E você traz ele para cá. Aham. Né? Então foram 45 dias só e horrorosos, assim. Foi uma Nossa. tortura. Mas a gente conseguiu agilizar muita coisa, né? Uhum. E daí, quando ele chegou, já estava tudo ajeitado. Então, foi importante, porque fazer essas coisas com um filho pequeno, na época ele estava com dois e pouquinho, né? É muito difícil ficar carregando o filho para um lado e para o outro. E não tem com quem deixar, né? Não tem Pois família e é, tal. outra família perto, Então, é. Ele está com 4 anos hoje? ele tá com 4, fez 4 em dezembro, né? Nasceu Lindo, né? aí. Lindo. Nasceu aqui em Praia. Lindíssimo. Aham. E agora tá com 4 anos. Hum. Lídia, fala um pouco da sua carreira. Você nasceu em Santos, São Paulo, no estado de São Paulo? Sim, nasci, né? Nasci em Santos, São Paulo.
Aí, quando eu tinha 14 anos, meu pai, 13, 14, acho que é 13. Meu pai, ele recebeu uma proposta de trabalho para se mudar para Curitiba, né? Eu tenho 2 irmãos também, um ano mais velhos que eu. E aí ele, no caso, na época, a gente não tinha autonomia para nada, né? Então ele falou, ó, a gente vai se mudar Uhum. então é isso aí, né? E foi horrível, assim, o começo foi um choque cultural muito grande, porque eu tinha muitos amigos, estava naquela fase da adolescência, né? Então, aquela coisa de amizades. E eu frequentava uma igreja assim, desde pequenininha. Então, além dos amigos da escola, eu tinha os amigos assim de muitos anos mesmo. Uhum. E aí foi um choque assim cultural, até porque Aham. Curitiba na época que eu me mudei era muito diferente. Tipo, dava 8 horas da noite, estava tudo fechado, todo mundo em casa, ninguém 8 falava com horas. ninguém, Aham. era tudo assim. Aí você no elevador, ninguém olha para você, sabe? As pessoas na época assim, eles são muito esquisitos assim, sabe? A maioria. É outra cultura, É mesmo uma dentro outra do Brasil. cultura. A gente tem E no diversas litoral, culturas, né? no litoral a gente, tipo, é tudo muito espontâneo, todo mundo conversa, todo mundo dá risada. E aí, quando a gente chegou lá, a gente se deparou com um negócio muito, muito formal, assim, né? E para Uhum. mim foi muito chocante. E na igreja também, na época que eu frequentava, eu gostava de ir na igreja confortável, de chinelo, de camiseta, e daí lá todo mundo se arruma, todo mundo é chique. E daí eu Todo falei, mundo ai, mais chique. esse negócio não é pra mim, bota alto, salto alto. Eu falei, credo, socorro, né? Mas, enfim, daí tive essa fase, foram alguns anos aí de adaptação, não foi muito Uhum. fácil, mas daí eu comecei a estudar. Por um lado foi legal, porque eu comecei a estudar música, né, de verdade. Hum. E eu comecei a cantar muito nova, eu comecei a cantar com 3 anos. Então, Olha, você queria ser cantora? Assim. não, eu já vou chegar lá, não queria ser cantora, não. Ah. Mas assim, eu comecei a cantar porque o meu pai tocava violão, minha mãe Uhum. cantava, canta ainda hoje muito bem, Uhum. e meus irmãos logo cedo se interessaram por instrumento. E a gente era assim, as figurinhas lá da igreja. Eu frequentava a igreja batista na época, e Uhum. a gente, sabe, criança fofinha que canta lá na frente, tudo Uhum. ensaiadinho. E meu pai ensaiava a gente, né? Uhum. Então a gente dividia as vozes já pequenininho de todo. Meus irmãos também são gêmeos, eles sempre tiveram ouvido muito bom. E então a gente cantava os 3 juntos com as divisões. Aí a gente cantava em Dia das Mães, sabe, datas comemorativas, tal. Sim. E aí eu sempre cantei muito, muito, muito. Era uma coisa que eu fazia várias vezes na semana, né? Depois fui Uhum. crescendo, aí cantava no culto de adolescente, no culto de jovens e tal. E aí, mas nunca cantei assim, fora da igreja, né? Uhum. Mas eu sempre gostei demais. Eu me lembro que quando eu tinha 6 anos, a gente comprou a gente ganhou, não me lembro, porque a gente não tinha muito dinheiro, não. Então, acho que a gente ganhou um 4 em 1, que era rádio, fita, CD Ah. e disco, sabe? Aham. E aí eu me lembro que a gente conseguiu comprar um CD com muito custo, um CD da Elis Regina. Na Nossa, Elis época, Regina. cara, na A época CD era melhor. uma fortuna. Eu acho que era tipo assim, a equivalência devia ser quase uns R$ 100 um CD, né? Porque Hum. era uma coisa muito nova, né? Tinha acabado Sim. de lançar essa coisa de CD. E aí a gente, tipo, ficou um tempão só com aquele CD, porque não tinha dinheiro para comprar outro, Ah. né? Então, graças a Deus foi aquele CD. Eu sei que eu comecei a gostar de um jeito daquela mulher, mas eu fiquei alucinada. Então eu tinha 6 anos, aquela música Hum. Atrás da Porta, né? Do Ai, eu Chico sei. Buarque, Francis Haim. Eu sabia Amo. de cor. Eu fechava a Com porta do quarto,6 anos. encenava com 6 anos. Que E aí eu demais. sabia o CD inteiro dela e eu Aham. fiquei assim enlouquecida. Eu falei, nossa, meu Deus, essa mulher é maravilhosa, né? E cantava, É. cantava, 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 cantava sem parar. E aí depois a gente teve um disco do Chitãozinho Chororó, não sei o que na Chitãozinho e Chororó. estrada, no pé da estrada, no chão da estrada, alguma coisa assim. E Ah. depois do Leandro Leonardo,
Porque meus irmãos e eu, a gente gostava de trabalhar a divisão de vozes. Então, a gente gostava de ouvir para aprender como é que dividia as vozes e tal. Sim, claro. Super aprendizado, assim. Eu gosto da música caipira, da música sertaneja, mas eu gosto dessa época para trás, sabe? Tá. Então, assim, eu acho que o conteúdo, né, letras, enfim, histórias, as modas de viola, era uma coisa muito preciosa, né? Que hoje em dia, raramente você vê um sertanejo fazendo o sertanejo à moda antiga, né? E daí eu comecei. Quando eu me mudei para Curitiba, então eu já tinha essa coisa, essa influência musical, apesar de nunca ter experimentado cantar isso em lugar nenhum, né? Mas eu sabia tudo, eu cantava um monte de coisa, eu gostava demais. E a minha primeira paixão de compositora, assim, foi Chico Buarque. Como cantora foi a Elis, né? Porque foi o primeiro contato que eu tive diferente, né? Sim. Mas como compositor, depois ouvindo muito o Chico Buarque, eu sabia tudo do Chico, eu ouvia, tinha todos os CDs e coisa, achava maravilhoso, eu falava, menina de bom gosto. Então me encantei com o Chico. E quando eu comecei a estudar o canto, que eu tinha 13 ou 14 anos, foi logo em seguida que eu cheguei em Curitiba, eu comecei a estudar porque minha voz começou a ficar esculhambada, assim. Eu estava bem na época da mudança de voz, então eu perdi agudos, eu não conseguia mais cantar, eu ficava rouca. Daí eu falei, credo, gosto tanto de cantar e vou ficar com a voz assim, né? Falei, não, vou procurar uma professora. E eu, até hoje, a Adriana Fabro foi minha primeira professora de canto, maravilhosa, é minha amiga, minha amigona, que legal. A gente desenvolveu, acabou criando esse vínculo, e é muito legal, a gente sempre troca figurinhas, conversa sobre coisas da vida, e aí foi quando eu comecei a estudar o canto com ela, e foi maravilhoso, assim, nossa, minha voz mudou, e não fiquei mais rouca, claro, não foi assim da noite pro dia, né? Sim, eu trabalhou. Sim, eu estudei 5 anos. Só que aí o que aconteceu? Quando eu tinha 16 anos, ela me chamou para trabalhar na escola dela como professora. Que legal! 16 anos! Eu era pitoquinha, né? E daí eu falei, caraca, meu primeiro trabalho, assim, tipo, com negócio... Porque o meu sonho, aí volta o que você perguntou, né? O que você sempre quis ser, o que você esperava? Eu sempre, toda a vida quis ser veterinária. Assim, é um negócio. Eu acho que se hoje eu tivesse condições, assim, sabe, tipo, vou dar uma pausa em tudo, eu tenho certeza. Se eu tivesse condições de parar as coisas e, sabe, dar um pause na vida e falar, vou fazer alguma coisa diferente. Eu ia parar tudo e ia querer estudar o curso de veterinária, ainda gosto, sabe? Mas tem uma prima veterinária lá em São Paulo. Eu tenho paixão, vivia catando bicho da rua, minha mãe ficava brava comigo e catava bicho, era gato, coruja, passarinho, tudo que é coisa. E daí eu vivia levando para casa, né? E daí o que aconteceu? Com 16 anos eu comecei a trabalhar, né? Dando aula, foi um aprendizado gigante. Aula de canto, que legal. Aula de canto, gente, né? Demais. E aí a minha vida começou a ir para esse sem eu querer, sabe? Sem eu planejar. Não foi uma coisa... Aliás, a minha vida nada foi planejada, assim, sabe? Tem pessoas que conseguem... com tantos anos eu vou fazer isso, com tantos eu vou fazer aquilo, tal. Eu não consegui fazer nada, eu nunca consegui planejar nada. Então, as coisas foram acontecendo. Naturalmente, sem planejamento. Quando eu terminei o terceiro grau, o segundo grau, né, que é o cursinho lá que eles falam, aí eu falei assim, todo mundo já enlouquecido, vou fazer vestibular, não sei o quê. Eu falei, não, eu vou dar uma pausa, porque eu preciso saber o que eu vou fazer da vida, né? Na época eu já tinha meio que começado a dar aula, e aí eu falei, eu vou estudar música, eu vou estudar canto, tô curtindo, né? E minha mãe também, graças a Deus, nunca foi aquelas assim, nem meu pai. Você tem que fazer uma faculdade, você tem que fazer, sei lá, o curso que eu gosto. Eles sempre nos incentivaram muito, inclusive na música, principalmente na música, né? E então foi isso que aconteceu. Com 16 anos eu comecei a dar aula, de repente eu já estava dando aula em Blumenau, aí dava aula em Piraquara, dava aula em São José dos Pinhais, dava aula em um monte de... Cada dia era num lugar, sabe? Uau!
E então a vida foi me puxando para esse lado, né? Sim. E daí eu fui, claro, estudando mais, aprendendo mais coisas, tal. Mas ainda assim nunca tinha ido pro palco. Eu era tipo professora mesmo, né? Não E era quando cantora. não era cantora, sabe? Ah, Aí eu me lembro que como eu gosto de muita coisa, e como eu te falei, eu nunca planejo as coisas, né? aham. Eu falei assim, eu quero fazer uma coisa diferente, quero fazer uma faculdade de alguma coisa que seja nessa área de pessoas, sabe? De mexer com pessoas, que eu sempre gostei muito, sou apaixonada por dar aula, assim, e sempre gostei muito de me envolver com pessoas, né? E aí, como o curso de veterinário era assim, eu ia ter que parar tudo para estudar se eu quisesse passar na federal. E eu não podia parar tudo, porque eu tinha que ter dinheiro para pagar minhas coisas, tal. Aí juntou a época de pai desempregado, tal. Daí eu falei, eu não vou parar tudo para ficar estudando, para fazer cursinho, e eu também não posso pagar uma faculdade particular de veterinário, porque é um absurdo de caro, né? Então eu vou fazer uma faculdade que eu goste Desculpe. também. Imagina. Vou fazer uma faculdade que eu goste e que seja acessível, né? Sim. Aí fui e comecei a fazer psicologia. Psicologia. Aí fiz 3 anos e meio. Aí quando começou o atendimento, eu falei, eu não quero mais isso, não. Aí larguei a Não é isso que eu faculdade, quero. menina. Larguei a faculdade. Eu falei, não, chega. Deu. Até que foi super legal, adorei, eu me empenhava, sabe? Era uma boa aluna. Mas aí eu falei, não, eu não quero mais. Aí fiquei mais na música um tempo, tal, e beleza. Daí fiquei só com a música, né? E aí depois como eu tava dando aula em muitos lugares, assim, que eu tava cansativo, meus irmãos também davam aula de música, eu falei, vamos abrir uma escola, então, né? Sim. Já que a gente tem tanta procura, né? E, tipo, já dou um monte de aula, já dava um monte de aula em casa, além das escolas que eu trabalhava. Aí eu falei, vamos abrir uma escola, então. Aí abrimos uma escola de música. Lá em Curitiba. Lá em Curitiba, né? Começamos bem simples, com 15 alunos, né? E com 15 alunos já começaram? Mas é porque a gente já tinha os alunos, né? Meus irmãos tinham... verdade. Né? Meus irmãos tinham alguns, tal, então a gente juntou, assim, começamos com 15 alunos. Hoje a gente, mesmo depois da pandemia, acho que a gente está na faixa dos 100, né? Porque antes dessa loucura a escola toda... continua até hoje. A escola continua, já legal. tem mais de 15 anos. Que bacana. E a gente chegou já a ter, acho que uns 180 alunos. Mas, infelizmente, agora com essa coisa, assim, de Covid, né? Enfim, muito desemprego e as pessoas não querem mais fazer aula online, tem muita gente que não gosta, né? E aí a gente abriu uma escola de música, né? Abrimos uma escola em família, e que existe até hoje, né? Meus irmãos ainda trabalham lá, minha mãe trabalha lá, meu pai, né? Todo mundo. É uma escola em família, né? Temos outros professores contratados também, né? Que trabalham com a gente, mas a essência ali continua, né? E daí a gente abriu a escola e começou a dar muito certo. E nisso eu larguei tudo que né, todos os lugares que eu trabalhava e me concentrei só ali, né? Sim. E vou te falar que eu não sei exatamente por que eu fiz essa outra coisa que eu vou contar agora. Não me lembro o que aconteceu. Eu não sei se foi um acidente que meu irmão teve, que ele quase morreu, foi um acidente de bicicleta. Mas eu lembro que foi bem perto dessa época que eu falei, nossa, eu quero fazer enfermagem. Enfermagem. Aí comecei a fazer enfermagem. E na época a gente, assim, eu tava conseguindo ter um dinheiro bom, assim, tava me sustentando com o meu trabalho e tal. Eu nunca fui dessas adeptas, assim, de mãe pagar conta, sabe? Nunca gostei. Desde 16 anos, assim, quando eu comecei a ganhar dinheiro, falei, mãe, agora cancela aí que não quero mais nada. Só quando eu precisava e não conseguia, né? Tanto que com 16 anos, eu comecei a fazer... Eu era bem esquisita, eu acho que era uma adolescente estranha. Eu comecei a fazer plano de previdência privada e eu fiz também, eu comecei a fazer enxoval.
nem tinha nada de Com plano de 16 casamento, sabe? anos. Enxoval e plano de previdência privada. Aham. E foi assim que eu consegui comprar minha casa, porque daí na época, quando eu comprei, eu peguei o dinheirinho que eu tinha do plano de previdência, tirei do banco e dei entrada na casa, né? Olha que menina visionária. Pois Uhum. é, só isso que eu acho que eu planejei, sabe? Não planejo nada, mas quando planejo, Tipo, foi um super dá certo. planejamento, né? Então foi Que super legal. legal, assim, sabe? Tá Daí o alugada lá que em Curitiba. tá alugada lá. Aham, E aham. aí eu comecei a fazer a faculdade de enfermagem, né? Uhum. E aí, o que que aconteceu? Eu tava, acho que um ano já estudando, Hum, aí meu pai ficou desempregado de novo, e foi assim, o desemprego, sabe? Tipo, a hum, gente começou a passar necessidade mesmo, uhum, porque não tinha, sabe? Quando chega um ponto assim que não tem o que fazer, não tem mais uhum, para onde ir. uhum. E aí, tanto que a gente ganhava eu ganhava a cesta básica dos meus alunos, né? Aham, uhum. Então, para poder ajudar lá em casa, eles sabiam da minha situação. Aí eu tive que vender o carrinho que eu tinha um Fiat Uno, e tive que Fiat vender. Uno. E aí eu reduzi minhas aulas, muitas aulas, porque Sim, Curitiba é muito grande, né? é. Tinha lugares que eu dava aula, inclusive nessa igreja, que eram meus alunos que me ajudaram alguns meses com cesta básica. Não tinha Uhum, ônibus para chegar lá, sabe? Então eu não tinha como ir uhum. sem carro. E É. aí tive que interromper algumas aulas. Aí tinha uma amiga nossa, Sônia, que ela trabalha, o ex-marido dela, acho que trabalhava no Lar Batista Esperança, e Hum, eles ganhavam muita doação de comida, de restaurante, coisa, e ela pegava o que sobrava lá e levava para nós, sabe? aham, uhum, Então, aí a gente passou esse perrengue, que foi o perrengue. Foi uhum, assim, foi uma época bem, foi ruim, né? Porque uhum. Claro. assim, eu me lembro que a gente ficou um mês à base de chamate, porque a gente não conseguia comprar leite, a gente não conseguia comprar nada. Então, minha mãe comprava o Uhum. chamate, aquele de caixinha, que Ah, rende, né? E era sim. chamate no café, chamate no almoço, chamate o dia inteiro, assim, sabe? Aham, uhum. E daí a gente. E aí, o que aconteceu? A faculdade que eu pagava, que não era assim tão caro na época, mas, né, por causa de tudo isso, Sim. tive que parar a faculdade. E aí eu falei, não, antes de parar a faculdade, porque eu estava gostando muito, eu falei, não, Hum, eu vou tentar uma bolsa, né? uhum, uhum. Porque eu era a melhor aluna da turma, sabe? Então Olha, eu tinha notas muito boas. E aí eu falei, vou tentar bolsa por nota. E sim. por um azar da vida, né? A gente nunca sabe por que que as coisas acontecem. A faculdade pegou fogo. Oh, pegou fogo. Um dos polos que eu estudava, que era o polo que eu estudava, pegou fogo. E era uma Aham, casa de freira, era um prédio gigante, era um casarão enorme. E uhum. aí eles tiveram essa quebra aí em tudo, né? E aí, Sim. logo quando eu fui pedir a bolsa, a coisa lá do. Como é que é o nome daquela mulher? Não é diretora do curso, Dire- mas como se fosse uma diretora do curso. Coordenadora do curso? É isso, a Diretor. coordenadora falou: Ah, olha, a gente te daria bolsa tranquilamente, né? Porque você é uma excelente uhum, aluna e tal, só que agora com uhum, essa situação a gente cortou todas as bolsas. Aí eu falei, bom, só me resta então parar o curso, né? E não tem o que uhum, fazer. uhum, E aí eu me lembro que meu pai continuou desempregado, assim, acho que foi, uhum, essa história durou todo assim um ano, sabe? Até a gente uhum. conseguir retomar uma vida Sim. quase meio normal, né? Uhum, E aí eu falei, nossa, eu queria tanto fazer faculdade, queria tanto terminar esse curso, né? Porque eu uhum. me encantei, assim, nesse cuidado com o próximo. Aí eu falei, mas não consigo mais, não tenho É, condições de pagar, né? sim. Não posso parar tudo para estudar, para tentar fazer uma federal, né? Porque eu Aham, trabalhava o dia inteiro, né? é. Praticamente. Daí eu falei, vou fazer o curso técnico de enfermagem, então, porque, enfim, daí eu consigo pagar mais barato, né? É, uhum. Daí eu fui fazer o curso, foram 2 anos de curso, consegui terminar, trabalhei, Conseguiu. Aham. trabalhei, Trabalhou como trabalhei. enfermeira. Trabalhei no hospital evangélico, lá de Uhum. Curitiba, Uhum. e nisso eu trabalhava lá de dia,
E aí, no final do dia para a noite, eu dava as aulas, né? Então, eu trabalhava o dia inteiro, assim, sabe? Nossa, muito, muito, muito. Foi bem desgastante, foi bem cansativo. Uhum. Daí, eu teve uma hora também que eu surtei, esse foi um outro surto que eu tive, Uhum. de psicológico mesmo, sabe? Eu me lembro Uhum. que eu tava trabalhando na UTI e daí eu tinha terminado todo, assim, o paciente e tal, tinha deixado ele bonitinho. Aí, quando eu fui entregar o plantão, aí tinha soltado a subclávia, né, que é aquela, enfim, a mangueirinha que a gente coloca, às vezes, no pescoço para receber infusão de medicamentos e tal. Sim. Aí tinha soltado, e a cama toda molhada, com sangue, com remédio, daí tinha entrado na fralda, Oh. daí eu comecei a chorar. Daí eu Aham. surtei, assim, sabe? Eu comecei a chorar e eu falei, eu não aguento mais, tô cansada. E eu tava, assim, desgastada, né? Uhum. Aí eu falei, eu preciso pedir as contas. Eu falei, não dá, não dá, eu não consigo trabalhar com as duas coisas. Eu tô Uhum. emocionalmente abalada. E o hospital, como Sim. era um hospital cheio de problemas administrativos, faltava sempre medicação, faltava Oh. cadeira de roda, faltava Hum. funcionário. Então a gente ficava ainda Aham. mais sobrecarregado, né? Sim. Então, aí eu saí definitivamente da enfermagem e fiquei só com a música, né? E Uhum. aí, por volta dos 30, não, 30 não, por volta dos 27, 28 que eu comecei a ir pro palco, né? Aham. Então, Foi a sua foi aí, estreia no palco, finalmente. foi, Cantora. conheci um amigo que me chamou para ir num lugar lá que ele ia tocar, não sei o quê. Conheci uma pessoa, né? Não conheci um amigo. Conheci uma pessoa que me chamou, que depois virou meu amigo, que ele ia tocar não sei aonde lá, daí fui lá eu, e aí comecei a tocar nesse lugar, sabe? A cantar. Que legal. Finalmente. Finalmente apliquei toda a técnica que eu tinha aprendido, né? E Sim. foi aí que eu comecei a falar, caraca, esse negócio é muito bom, é muito gostoso cantar, e Uhum. fiquei super dura no começo, eu sempre falo para meus alunos, falo, gente, não é assim, eu não nasci desse jeito, né, porque eles falam, ah, é porque você, não sei o que, canta tão solta, mas eu não nasci assim, eu passei pelas mesmas coisas que vocês estão passando, né, Aham. tive esse monte de desafios para superar, como o Sim. que é tocar em banda, tipo, você cantar em casa sozinho é uma coisa, cantar com outros músicos é outra coisa, né? É. Então Uhum. eu passei pelo processo de aprendizado, né? Fiz muita Uhum. coisa errada, errei um monte, muitas críticas, né? E a gente tem que saber ouvir para É. poder evoluir, né? Sim. E aí que eu comecei a cantar mais no palco, daí eu comecei a trabalhar com isso também, né? Então eu comecei Uhum. continuei com as aulas, né? E aí comecei a tocar, né, na noite. Só que eu nunca gostei da noite. Eu gosto da noite Uhum. para dormir. Aham. Então eu gosto de dormir cedo, sabe? Tipo, É 10 mesmo, ao horas. contrário de mim. Eu Eu sou adoro dormir notívaga. cedo. Nossa, o meu marido é também da noite. Eu Hum. detesto. E aí eu comecei a procurar lugares que fossem do meu estilo musical, né? Sim. E que não fossem de madrugada, porque eu me lembro várias vezes nesse primeiro lugar que eu comecei a tocar, no intervalo era de madrugada, né? Tipo, ia até Aham. 3 e pouco da manhã. E eu me lembro Oh. nos intervalos eu dormindo na cadeira, tipo, no intervalo, aquele Eu preciso som, dormir. pá, 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 aquela bagunça. Cara, e eu dormindo. Assim, eu dormia mesmo, dormia dormido, sabe? Então, Aham. e sentada, tipo, e daí aquele negócio eu vi que não era para mim, sabe? Então eu Uhum. comecei a ter trabalhos e procurar coisas assim em hotéis, em restaurantes que tinham horário de funcionamento, até tipo Sim. 11 horas, 11h30. Aham. E aí foi, aí o trabalho foi, deu certo, Ah, que bom, que bom. né? Então, e aqui também a gente está trabalhando, agora não, né? Ainda as coisas não voltaram para nós. Sim. A gente estava trabalhando bastante. E infelizmente, com essa pandemia, a gente perdeu bastante trabalho também. E Uhum. a gente está parado desde janeiro. Imagino que a partir do dia 17 de maio, que eles falaram que vão abrir a Inglaterra para vir para cá, porque é muito turista inglês. Uhum. Imagino que a gente retoma em alguns lugares, né, a partir de Sim. junho. A gente está na Tomara expectativa. que seja possível retornar com segurança, né? Com segurança. Sim, Aqui sim. também está parado, está começando a reabrir agora, assim. Uhum.
as coisas vão devagar, né? E a gente não pode antecipar nada, porque se antecipa um negócio dizendo o outro, né? Sim. Então, tem que esperar. Graças a Deus, assim, né? Tipo, a gente tá tendo... Eu tô tendo bastante aluno. Você dá aula online, né? Como eu sempre dei aula online. Desde que eu saí de Freiburg, eu fiz alguns alunos e mantive, né? Eles online. E aí, lá no Brasil, sem pandemia, eu dava aula online para uma pessoa em Brasília, o outro em Rondônia. Então, eu sempre tive essa ideia do online. Foi antes da pandemia chegar, né? Mas agora, é claro, muito mais alunos online, né? E até para o pessoal do coral também, né? Tem bastante gente que está fazendo aula. O Som do Brasil. Som do Brasil, coral aí brasileiro aqui de Freiburg. Eu falo as coisas adivinhando que as pessoas vão saber de quem que eu tô falando. É natural. E daí eu tenho trabalhado bastante assim, né? Que é o que tem dado uma força aqui nesse período. O Cris também tá dando algumas aulas. Então a gente tem feito dessa forma, né? Até ele tem procurado algumas outras coisas para trabalhar. Só que até isso tá ruim, porque tem pouco trabalho, né? Então a gente tá se esforçando, assim, a gente tem feito bastante coisa juntos, né? Arranjos de música, coisas assim, para manter os alunos, né? Manter esse trabalho com as aulas online até as coisas retomarem, né? Sim. E quando eu postar o vídeo no meu canal, eu vou colocar... você tem um canal também, né? Tenho, vou colocar os contatos, como as pessoas podem te achar, enfim, inclusive o seu canal. Legal. Obrigada, Terezinha. Você está lá no Instagram, no Facebook? Tô em tudo lá, Tem muita gente, assim, que acha que a aula online, tipo, não funciona ou não dá certo. Que funciona, funciona tudo. Tem, às vezes, esse preconceito, né? Realmente tem algumas limitações, né? Mas acho que todos que têm feito aula aí não tem, assim, do que reclamar, a não ser quando a internet pifa, né? Que daí a internet... Aí é um problema da internet, não é um problema da professora. Então, tá sendo super legal, né? Tá sendo bem bacana. E eu fico feliz porque é um momento chato, essa da pandemia, sabe? E muita gente começou a procurar as aulas para ocupar a cabeça. Eu acho maravilhoso a gente ocupar a cabeça com uma coisa tão gostosa igual a música, né? E faz muito bem, sabe? É muito gratificante. A gente vê a felicidade do outro, sabe? Então, é super gostoso. Eu gosto muito. Aliás, eu te falei, né? O meu sonho, eu falei, acho que quando eu fiz a aula com você, a única aula presencialmente aqui em Freiburg, o meu sonho, quando eu tinha 5 anos, era ser cantora quando eu crescesse, né? Olha que legal! Um sonho que ficou para trás, assim, mas eu começo, por exemplo, na cara de pau as minhas lives aos domingos cantando. Que legal! Muito cara de pau a pessoa. Você viu como a vida é doida, né? Porque eu nunca quis ser cantora, nunca sonhei e sou cantora. E a cantora, canta lindamente. Eu acho a sua voz muito bonita, maravilhosa. Obrigada, Terezinha, obrigada. E te desejo muito, 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 muito sucesso e que outras pessoas possam, né, fazer aula com você, possam chegar até você e possam fazer aula com você, porque você também é uma professora excelente. Muito obrigada. Aliás, você falou da Elis Regina. Eu vi Elis Regina em São Paulo. Tinha um teatro na Brigadeiro Luiz Antônio, Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, que e aí, sentido centro, né? Ela é bem grande, mas no sentido centro tinha um teatro lá, algumas quadras abaixo da Paulista. E eu me lembro que eu vi Elis Regina, eu fui assisti-la 3 vezes. Eu vi Falso Brilhante. Eu queria ir todos os dias para o teatro, eu não conseguia parar de ir. Eu fui com um amigo meu, o João, evangelista. Ela é maravilhosa. Nossa, ela era maravilhosa, gente. Que voz é essa, né? Era César Camargo Mariano no piano. Mariano, fantástico. Eu assim, gente, que é isso? Que voz é essa? Que talento é esse? Nunca vou me esquecer. Impressionante. Eu não tive a oportunidade de assistir Elis, né?
Ela morreu em que ano que foi? Foi em... 79, eu acho. É, Não, mentira. Não foi 79, 80. Esqueci. ela morreu acho que um ano antes de eu nascer. Acho que 1981, se eu não me engano. Então, eu acho que ela morreu um ano antes de eu nascer, porque eu nasci. Ela morreu no dia 19 de janeiro. E 19 de janeiro. eu nasci no dia 19 de janeiro de 83. Então, eu não. Eu só ouvi a minha mãe falar que ela era fantástica e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu ouvi os CDs, né? E fiquei viciada em Elisa, assim. Mas, nossa, Sim. se fosse assim na minha época, meu Deus, acho que eu ia em todos. Pois é. Ia fazer igual você também. Fiquei muito feliz de ouvir você falar que Elis Regina como cantora, Chico Buarque como compositor. Pô. Foram minhas referências iniciais aí. Muito, 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 muito bem. As melhores. Muito bom mesmo. A gente está encerrando, passa tão rápido, né? Você quer Pois deixar é, um eu recadinho? não paro de falar, né? Achei maravilhoso, ótimo. Eu falei, o palco é seu. Eu vou O me tempo é empolgando seu. aqui com as minhas histórias. O vídeo é Bom, seu. recado, não tem nada de recado específico, assim, mas quero agradecer, Terezinha, né, pelo convite aí. Desculpa demorar tanto para conseguir agendar essa nossa live. Imagina, foi no tempo certo. E é isso, gente. Assim, se você, né, para quem gosta de música, aproveitem esse período, né, para poder fazer alguma coisa gostosa, né? Porque a gente Sim, não. É muito ruim viver a vida só com obrigações, né? A é. gente precisa. Uma vez uma pessoa, a última coisa que eu vou falar. Uma vez uma pessoa falou assim para mim: então, por que você dá aula, né? Por que você tem esses alunos? Porque daí eu comecei a falar Hum, dos alunos. Eu falei: olha, tem uma aluna uhum, de 70, uma de hum, tanto, outra de tanto, tal. Porque tem uhum, aluno de várias idades, né? sim. E daí ela falou assim: por que essas pessoas procuram a aula, sendo que elas não querem ser profissionais, né? Ah, Tipo, pra que fazer aula de canto se você não quer ser cantor, né? hum, Daí eu olhei assim, eu pensei, eu falei, sabe por que elas fazem? Porque elas querem ficar felizes, né? sim. Então, eu acho que essa é a melhor resposta aí, porque eu vejo que, e eu sei, né, que a gente vai ficando mais velho, vai priorizando algumas outras coisas, né? É Então, verdade. Eu que o essa, diga. esses momentos de felicidade, essas Uhum, atividades que a gente faz, que nos sim. proporciona prazer, né? Não tem Uhum, idade para a gente começar, não tem idade. não tem aquela coisa se eu faço certo, se eu faço errado, né? Se eu sou muito ruim, se eu sou muito boa. É você se sentir feliz. E para Exato. mim É. isso é muito importante, sabe? E eu Uhum. fico muito feliz de poder proporcionar esse momento de felicidade, né? Porque Aham. às vezes eu recebo recadinho dos alunos assim, olha, prof, você é a melhor coisa da minha pandemia, Ai, né? que Tipo, bom. é o Que melhor momento recado da minha fofo, que bacana. semana. Então é muito gostoso. E não é porque eu sou Uhum. demais, né? Eu acho que é porque a pessoa decidiu ter esse momento, né? De fazer uma coisa que Sim. ela gosta, né? Uhum, uhum. De se envolver com uma coisa que dá prazer. E eu acho que a gente É, precisa, independente se é o canto, se é a cozinha, se é qualquer coisa, né? A gente tem que buscar essas atividades que nos deixam felizes, porque a vida passa sim. muito rápido, né, Terezinha? Passa muito rápido. Passa, E aí, é um piscar de olhos, já foi, né? e se a gente só ficar ocupando a cabeça com obrigações, vai chegar mais pra frente e vai falar, meu Deus, eu não fiz nada que eu gostava, Pois né? é. Tipo, Uhum. é triste, né? Então Isso é triste. a gente tem que aproveitar aí essas coisas boas que a vida pode nos dar, né? Sem esse Sim. compromisso de ter que ser a melhor ou fazer o melhor, É. né? Só Fazer, curtir, fazer, né? Só fazer. simplesmente. Uhum. Olha só que dica boa. Se você gosta de cantar, procura a Lídia Brandão e Tá. faça aula de canto, que isso é possível fazer online, independentemente do lugar que você esteja, né? É isso mesmo. Pode ser em português, pode ser em inglês. Pode. Em alemão eu tô arriscando, viu? E Mas alemão, olha, português, inglês e alemão. Olha só que chique. em alemão, coitadas de minhas alunas alemãs, eu tento, elas vão me ajudando, sabe? Eu vou no tranco, assim, mas Ótimo, a gente vai se ajudando, né? Elas ajudam, você ajuda e vão. é isso aí. Vai. Existe a comunicação
que não passa só pela palavra, né? É Que não é verdade. só Não, e pela eu dou aula palavra. eu dou aula com tradutor do lado, assim. Tipo, daí quando eu quero Ótimo, que bom uma que eles palavra nova, existem. já, Facilita a já vida. coloco no tradutor, né? É. Lídia, muito, muito obrigada por ter vindo aqui nesse espaço. Obrigada a você, Obrigada Teresa. mesmo, toda sorte, sucesso para você, muita Obrigada. saúde, muito trabalho. E quero agradecer muito as pessoas que assistem o meu canal. Obrigada pela companhia. Se puder, compartilhe o vídeo, assine o canal. E até o próximo vídeo. Tchau, Até, obrigada. gente. Beijo, Lídia. Obrigada. Tchau, querida. Tudo de bom. Obrigada.